Olá, tudo bem? Hoje, no entanto, vamos dar continuidade com nossas lições e eu quero conversar consigo sobre por que está a ser difícil você aprender inglês, não é? Porque é difícil aprender inglês. Aprender inglês não é tão difícil como parece, não é? Não é tão difícil. Torna-se difícil por causa de duas lições que você aprendeu na escola, que a escola te ensinou, não é? A escola te ensinou essas duas lições, é por isso que torna-se, no entanto, difícil de você aprender o inglês. Quais são essas lições? Vou dizer, a primeira lição é a seguinte: a escola ensinou-se que errar é mal, né? Falhar é mal. O que acontece é, por causa desta lição, você tem medo de falhar, tem medo de praticar o seu inglês, tem medo de conversar em inglês, sabe? Quando alguém liga para si falar inglês, às vezes já chega a um nível que incomoda, né? Te incomoda e você sente aquela vontade de mudar e falar português, né? Voltar a falar português, sim. No entanto, isso é por causa da lição que você aprendeu que falhar é errado, não é assim? No entanto, você tem que aceitar falhar. Como é que você aprendeu a falar mesmo? Primeiro, havia falhas, né? Havia falhas. É claro que você nem sabe como é que você aprendeu a falar, mas se você for a observar crianças, né? Crianças de 4 anos, 5 anos, você consegue ver aqueles que estão a aprender a falar, como é que acontece? Eles falham, né? Falham. Depois chega um tempo, começa só a imitar palavras, né? Depois falham, mas sempre praticando, chega a um ponto as crianças começam a falar e até falam perfeitamente como estamos a falar. No entanto, com o inglês também é a mesma coisa. Se você ter medo de falhar, você não vai falar inglês. Não tenha medo de falhar. Você tem que falhar, mas praticando. Veja só, a coisa mais importante em inglês não é a perfeição, mas sim é a progressão. Você tem que progredir todos os dias. Não precisa você, quer dizer, logo na primeira hora você acertar tudo, mas sim progredir. O seu inglês hoje deve ser melhor do que ontem, percebeu, né? A coisa mais importante é progressão. Você tem que progredir todos os dias. No entanto, se você tiver medo de falhar, vai ser difícil você aprender inglês. Então, a coisa mais importante é a seguinte: você tem que conversar. Eu dei para si aquele aplicativo, né? Que é para praticar a conversação. No entanto, é pena que até hoje você ainda não deu feedback se realmente está a usar aquele programa ou não, né? No entanto, se você estiver a usar, é preciso que dê feedback. Se você não está a usar o aplicativo de conversação em inglês, né? Porque ainda não tem, você pode escrever alguma coisa nos comentários, né? Ou no formulário, você escreve alguma coisa, ou peça novamente o aplicativo. Eu vou fazer a questão de enviar para si, né? Ou melhor, eu vou deixar também na descrição desta aula, né? O link para que você possa instalar o aplicativo, se você ainda não instalou, né? Que é para conversação. É um programa, é melhor programa, quase toda parte do mundo está a se usar. Toda parte do mundo, né, estão a usar o mesmo aplicativo. Tem milhares de pessoas aprendendo inglês. Existem aprendizes e existem nativos. Se você for a coisa, né, a instalar e escolher instalar com o seu número, você irá ver que tem a opção para você escolher se você é estudante ou não estudante. No entanto, se você for estudante, você pode pôr como estudante, mas ninguém irá ver que você é estudante, não. Somente os que fizeram o aplicativo, né? Os que organizam o aplicativo é que sabem que você é um aprendiz ou não, né? Mas para quanto às pessoas que conversam consigo, também são utilizadores daquele programa. Então, como é que acontece a conexão? É que quando você liga, né? Alguém também está a tentar ligar para alguém. No entanto, o que acontece é que o sistema conecta, né? Conecta as pessoas que estão, no entanto, à procura de alguém para conversar. No entanto, você tem que falhar. Você não pode, no entanto, ter medo de falhar. Então, você pode, no idioma, não é assim, quanto ao idioma, você pode escolher
selecionar duas línguas. A língua que você fala, por exemplo, eu escolho português e inglês. No entanto, você vai conversar, muitas das vezes você pode conversar com pessoas que entendem português. No entanto, algumas coisas você pode falar em português. Se você não conhece a palavra em inglês, você pode falar em português. Muitas pessoas estão a usar computador com aquele aplicativo. No entanto, usam tradutor, né? Você fala em português aquela palavra que não conhece, ele pesquisa e consegue te entender. No entanto, não tenha medo de falhar. Não tenha medo de falhar. A segunda lição qual é? A segunda lição é que a escola te ensinou que o que importa é ter uma boa nota. No entanto, nós aprendemos assim que o que importa é ter uma boa nota na prova. Ok, é o seguinte, aqui, quando se trata de inglês, boa nota não conta nada. O que conta é você falar. No entanto, mesmo se você tiver uma boa nota, mas se você não fala, não fez nada. Você tem que falar. É preciso falhar e falar. Não se preocupe com ter uma boa nota, ter ter uma nota assim acima dos outros. Não. Sabe, eu aprendi uma coisa quando eu era criança, né, sobre nota, né? Quando eu era criança, certa vez, eu gostava de positiva, né? Eu gostava de positiva porque, graças a Deus, né, na minha esperteza, mínima nota para mim quando eu estudava era 15 valores, né? Era a mínima nota normal. Mas certa vez eu tive uma negativa. Tive uma negativa muito péssima mesmo, muito abaixo de 9. Eu esqueci a nota, né? Mas era muito baixo que eu voltei para casa muito triste, né? Eu tinha hábito de sempre mostrar à minha mãe todas as provas, né? Sempre eu mostrava para ela. Mas naquele dia eu voltei, eu disse para minha mãe que eu tive negativa, sabe? Ela ficou muito satisfeita, ficou muito feliz como tem estado quando eu tenho uma positiva. Eu disse para ela, mãe, eu tive negativa, e negativa não é uma boa nota, se eu continuar se posso reprovar. Mas ela continuou ainda quando eu disse, filho, você escreveu alguma coisa, é isso que importa, não é assim? Ela ficou satisfeita por eu ter escrito alguma coisa na prova, não pela nota, mas sim por eu ter escrito alguma coisa, porque segundo ela disse, há pessoas que nem conseguiram fazer o teste, nem conseguiram escrever alguma coisa no teste. Então, por você ter escrito alguma coisa, isso é o que importa. No entanto, importa você falar inglês, não importa se você teve boa nota na prova de inglês ou não, o que importa é você falar inglês. No entanto, você tem que falar inglês, não tenha medo de falhar. E, no entanto, não se preocupe com ter uma boa nota na prova de inglês. Preocupe-se em falar inglês, sabe? Por exemplo, se você for assim, a estudar, por exemplo, na escola, né? E se preocupar com nota, se você fala inglês, vai ter boa nota. Recordo quando eu estava a estudar, né? O que aconteceu? Eu perdi alguns testes, e fui ter com o meu professor. Eu disse para ele que eu perdi alguns, já era final do ano. Sabe o que ele disse? Ele disse, quanto você teve no ano passado, né? No ano anterior? Eu falei a nota, ele disse, você dispensou. Eu dispensei sem ter feito todos os testes, porque eu já falava inglês. Então, o professor já sabia que eu falava inglês. Por isso, ele atribuiu nota, né? Ele atribuiu nota para mim e, no entanto, dispensei. Então, nota não importa muito. O que importa é você falar inglês. No entanto, você tem que praticar. Você não tenha medo de falhar. Então, essas duas lições é que fazem com que as pessoas, no entanto, não tenham progressão em quase muita coisa na vida, né? Existem muitos exemplos mesmo de a nota na prova não ser, no entanto, não importar, né? Eu, por exemplo, além de inglês, outra disciplina foi química. Química mesmo, eu na prova, né? Eu nunca tive positiva na disciplina de química, exceto em primeiras classes, né? Estamos a falar de oitava para lá. No entanto, as classes, assim, depois da oitava, estamos a falar de nona classe, 10ª classe para cá, eu nunca tive positiva na disciplina de química, mas eu me importava muito me interessava muito em querer aprender, né? Quando havia voluntário, eu fazia questão de levantar TPC, eu nunca falhava em resolver alguma coisa, né? Mas sabe, o que me surpreendia é que nunca tive negativa nas pautas.
né? Sempre no final do ano, aprovado. Final do trimestre, aprovado, quer dizer, todos os trimestres positiva, final do ano positivo. Mesmo não tendo positivo, mas por causa do quê? Como é que meu interesse em querer aprender a disciplina fazia com que os professores, no entanto, me atribuíssem nota positiva, né? Isso é exemplo de a nota não conta. A nota não conta. O que importa é progressão. Você tem que progredir. Você tem que progredir. No entanto, não esqueça, não tenha medo de falhar. Pratique inglês. O inglês é muito fácil se você aceitar falhar. Você tem que aceitar falhar. No entanto, não esqueça de preencher o formulário e instalar o aplicativo, usá-lo, né? Você tem que instalar o aplicativo e usá-lo. Se tiver alguma dificuldade, dá sinal para mim, não é assim? Dá sinal para mim, escreva alguma coisa nos comentários, se inscreva no canal do YouTube para ter mais dicas sobre inglês e outras coisas, né? Você irá ver muitos vídeos. No entanto, e dividir também em playlist, né? Em playlist para você, se você entrar no meu canal, no entanto, você vai, canal do YouTube, né? Você vai, no entanto, escolher sobre o que você quer assistir, não é? Tem lá quase, tem muita coisa, né? Então você escolhe, se quer sobre inglês, você entra na pasta de inglês e assiste quase todos os vídeos de inglês. Tem muita coisa mesmo. Se inscreva no canal do YouTube, não esqueça, né? Ok. E te espero na próxima aula e muito obrigado.